Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Quero desde já desejar um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, pois não sei o horário que cada um vai ouvir esse conteúdo que é de suma importância. Meus queridos irmãos, eu estava aqui de ontem para hoje, ouvindo, em áudio, a alta biografia do missionário Davi Miranda, que tem 3 horas e pouco de relatos, desde a sua conversão até mesmo as igrejas que foram abertas. Eu acredito que aqui só foi mesmo uma pincelada, porque o missionário Davi Miranda, ele teve muitos feitos nessa terra. E Deus o recolheu numa boa idade. E eu ouvindo esses relatos, eu fico maravilhado. Já ouvi alguns testemunhos dele, como a conversão dele, fora da alta biografia. Já ouvi experiências que ele teve com Deus, orações, e eu fico maravilhado. Isso nos estimula a orar mais, a buscar mais a Deus, porque ele começou bem e terminou bem. Como inseriu o apóstolo Paulo em suas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então foi o mesmo que aconteceu com o missionário Davi Miranda. E enquanto eu estava ouvindo aqui a alta biografia de ontem para hoje, que o conteúdo é de 3 horas e pouco, e que vocês também venham ouvir, é muito bom, desencadeou, meus irmãos, na minha mente um sonho que eu tive com ele. Na verdade, eu tive 2 sonhos, mas eu vou só relatar um. O sonho que eu tive com o missionário Davi Miranda, que eu não sei se tem 2 anos ou 3 anos, foi determinada e da seguinte forma. Eu tive o sonho que o missionário Davi Miranda, ele se encontrava... O missionário Davi Miranda, ele se encontrava em pé. E ele estava todo de branco. Se eu me recordo, seu semblante, eu acredito que estava sereno, Com aquele olhar sereno. Ele de pé, todo de branco. E aconteceu que se apresentou diante do missionário Davi Miranda um jovem. Não conheço, nunca vi na minha vida. E ficou aquele jovem de frente para o missionário Davi Miranda. O missionário Davi Miranda olhando para ele e ele olhando para o missionário Davi Miranda. Só que aquele jovem, ele pronunciou alguma palavra de ofensa para o missionário Davi Miranda. Ele ofendeu o missionário Davi Miranda com alguma palavra de ofensa. Não escutei o que o jovem falou, mas eu sabia que ele tinha dirigido alguma palavra de ofensa ao missionário Davi Miranda nessa revelação. E meus irmãos, o missionário Davi Miranda não respondeu nada. Ele se manteve de pé e olhando para aquele jovem. Quando aquele jovem, ele acabou de pronunciar aquelas palavras e dirigir aquelas palavras ao missionário Davi Miranda, aquele jovem, meus irmãos, instantaneamente caiu morto no chão. Depois veio outro jovem e se colocou de frente para o missionário Davi Miranda. Fixou o seu olhar no missionário Davi Miranda,
e o missionário Davi Miranda olhando para esse segundo jovem. Foi a mesma cena do primeiro jovem. E esse jovem também, o segundo, dirigiu alguma palavra de ofensa para o missionário Davi Miranda. E o mesmo que sucedeu com o primeiro jovem, sucedeu com o segundo. O segundo jovem caiu no chão, instantaneamente morreu. Depois, meus irmãos, eu fui transportado para outro cenário. Eu vi 2 caixões em cima de um carrinho, que são aqueles carrinhos que eles colocam o caixão, a coroa, para levar a pessoa para ela ser sepultada. E ali, meus irmãos, aparecia 2 carrinhos e nos respectivos carrinhos se encontrava um caixão. O primeiro carrinho se encontrava um caixão, no segundo carrinho se encontrava o segundo caixão, e nos caixões tinha aquelas coroas, né, que eles colocam, os parentes compram aquelas coroas. E aí terminou o sonho. Meus irmãos, eu ouvindo, né, a autobiografia, mas antes da autobiografia do missionário Davi Miranda, eu já ouvi muita história, né, que foram verídicas. E eu, dentro de mim, eu falava, meu Deus, o homem buscava muito, o homem orava muito, era muito esforçado. Por isso que Deus usava, né? Porque quanto mais você dá de si para Deus, Deus ele vai dar mais de si para você. Se você quer receber mais de Deus, você tem que se dar mais de si para Deus, para você receber. Pois Deus ele é uma fonte inesgotável. Deus falou para aquela mulher viúva, entra no seu quarto. Ela já tem os vasos em mãos, né? Deus falou, entra no seu quarto e fecha a porta. E a Bíblia fala que os vasos que ela pegou emprestado, ela foi enchendo, mas chegou uma hora que não tinha vaso mais. Aí parou do óleo descer. Ou seja, o céu tem muito para dar. O céu tem muito para derramar, para transbordar sobre a vida do homem e da mulher. Mas somos nós que temos que se dar de nós para Deus. Deus está disposto a nos encher. Então, meus queridos irmãos, o que acontece? A história é muito linda do missionário Davi Miranda. E aí eu tive esse sonho uns anos atrás, e eu senti no meu coração de estar aqui relatando. Meus irmãos, esses 2 jovens tocaram nele e morreram. Eu não tenho interpretação de sonho, mas o que me leva a pensar é que tem muitas pessoas tocando no missionário Davi Miranda. Tem muitas pessoas caluniando o servo de Deus. Tem muitas pessoas aqui na plataforma do YouTube falando tanta coisa. Eu, particularmente, passando aqui pelo YouTube, eu só vejo escrito, banner, mas eu não abro para escutar, entendeu? Eu não acesso aos conteúdos. E teve um período de tempo que eu procurava aqui, eu não achava escândalo nenhum. Eu não achava falando nada a respeito do missionário Davi Miranda, de erro, nada, meus irmãos. Mas de um tempo para cá, tá uma enxurrada de pessoas falando mal do missionário Davi Miranda. Até pessoas que têm canal de doutrina. Eu fico parando para pensar. Muitos canais, eles são monetizados. Muitos canais são monetizados. E os canais, meus irmãos, que são monetizados, são canais de pessoas, elas monetizam o canal para ganhar dinheiro. Todo canal que é monetizado, a finalidade é para ganhar dinheiro. Entendeu? Então, eles pegam
o missionário Davi Miranda e começa a falar mal, mas qual é o intuito? É para ganhar dinheiro. Porque o missionário Davi Miranda é um homem muito conhecido, né? Até os dias de hoje, por muitos. Mas enfim, o que eu quero deixar de alerta aqui é que vocês, meus irmãos, venham ter cuidado. Porque muitas das vezes essa morte aqui eu acredito que não é a morte espiritual, não. Eu acredito que é a morte física, literalmente. Então vocês que tiverem a interpretação desse relato, vocês que tiverem a interpretação desse sonho que eu tive, que vocês venham comentar aí, porque foi o que eu sonhei. E Deus sabe que não é mentira, mas é verdade. Que meus irmãos venham me perdoar aqui, um pouco de atrapalho, estou um pouco resfriado. Os gatos estão aqui, né, andando aqui por dentro de casa, tirando minha atenção. Mas esse é o relato. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.